Conta um Conto apresenta De As Mil e Uma Noites, Aladim e a Lâmpada Maravilhosa. Narração Marcelo Fávaro. Conta-se, ó rei afortunado, que viveu outrora numa cidade da China, cujo nome esqueci, pois só Alá é onisciente. Um alfaiate pobre que tinha um filho chamado Aladim. Este filho revelou-se um maroto desde a mais tenra idade. Em vão procurou o pai dar-lhe alguma instrução ou ensinar-lhe o próprio ofício. Aladim só queria brincar na rua com os seus camaradas, e seu pai acabou por morrer de desgosto. Nem isso, porém, tornou Aladim melhor. Ao contrário, libertado da vigilância paterna, deu-se mais intensamente à vagabundagem, voltando para casa apenas nas horas das refeições. Sua desgraçada mãe labutava dia e noite, fiando lã e algodão para sustentar-se e sustentá-lo. E assim mesmo, como Alá é generoso, Aladim chegou à idade de 15 anos, um lindo garoto, bem feito de corpo, com uma pele de jasmim e 2 olhos negros cheios de sedução. Certo dia, enquanto brincava numa praça pública com vagabundos da sua espécie, um derviche, que era um mouro, parou e ficou fitando atentamente as crianças, e acabou concentrando sua atenção em Aladim. Esse derviche, que vinha dos confins do Marrocos, era um insigne feiticeiro, muito versado na astrologia, na fisiologia e em outras ciências ocultas, capaz de levar 2 montanhas a baterem uma contra a outra. E enquanto olhava mais e mais atentamente para Aladim, dizia consigo mesmo: "Este é o jovem de que preciso. Este é o jovem que andei procurando e pelo qual deixei meu país e empreendi esta longa viagem." Chegou de lado um dos outros rapazes e informou-se com ele sobre Aladim. Seu pai e sua mãe, qual é a sua posição na vida? E tudo mais. Munido dessas informações, abordou Aladim com um sorriso e, levando-o a um lado, disse-lhe: "Meu filho, não és Aladim, filho de alfaiate?" "Sou Aladim", respondeu, "mas meu pai morreu há muitos anos." A estas palavras, o derviche tomou Aladim nos braços e começou a beijá-lo enquanto derramava abundantes lágrimas. Por que choras, meu senhor?" perguntou Aladim até surpreso. "Por acaso conhecias meu pai?" "Meu filho", respondeu o mouro com voz trêmula, "como conseguiria reter as lágrimas, sendo o seu próprio tio, e havendo sido bruscamente informado do falecimento do meu irmão, o teu pai? Querido sobrinho, deixei a minha pátria e enfrentei os perigos de uma longa viagem só para vir abraçar o meu irmão." E como que, sufocado pela emoção, acrescentou: "Meu querido sobrinho, meu sangue te reconheceu assim que te vi. Quando me separei do meu irmão, não tinhas ainda nascido. Assim mesmo, reconheci-te. Serás o meu consolo e substituirás teu pai no meu coração. Quem deixa um filho não morre." O homem tirou então 10 dinares de ouro do cinto e deu-os a Aladim. E depois perguntou-lhe onde a mãe morava. Aladim apontou-lhe a casinha da mãe. O mouro tirou outros 10 dinares de ouro e deu-os a Aladim, dizendo: "E entrega-os à viúva do meu irmão,
E disse-lhe que eu estou ansioso por rever os lugares onde meu irmão viveu e que a visitarei ainda amanhã pela manhã. Aladim beijou a mão do homem e correu alegremente para casa. Mãe, gritou, meu tio, ele chegou à cidade após uma longa viagem. Que tio é este? Está zombando de mim, meu filho? Não estou zombando não, mãe. O homem é mesmo o irmão do meu pai. Ele contou-me tudo e virá amanhã, pela manhã, visitar-te. Será que eu não conheci todos os irmãos do meu marido? Pensou a mulher. Mulher de meu irmão, disse o feiticeiro no dia seguinte ao chegar. Deves estar surpresa de ver-me pela primeira vez. Ou talvez me censures por não vos ter procurado quando meu irmão ainda estava vivo. Deixei essa terra há 30 anos e tenho viajado pela Índia e Sind. Estive também no Egito e morei na cidade maravilhosa do Cairo. Depois fui para o Marrocos, onde morei 20 anos. Nada, entretanto, fez-me esquecer a terra natal e o meu querido irmão, e cresceu em mim o desejo de revê-los antes de morrer. Um dia, levantei-me, recitei a Fatiha, montei no meu cavalo e deixei a minha casa. E após enfrentar muitos perigos e aguentar muitos sacrifícios, cheguei à minha cidade pela ajuda de Alá. Percorrendo as ruas à procura da residência do meu irmão, avistei esse garoto brincando com seus companheiros na praça. Mal ouvi e senti meu coração florir por dentro. O sangue chamou o sangue e reconheci o meu sobrinho. Toda a minha fadiga esvaneceu-se e, virando para Aladim, perguntou-lhe: Que profissão exerces, meu filho? Que trabalho desempenhas para ajudar a tua mãe a manter a casa? Aladim baixou a cabeça de vergonha e foi a mãe que respondeu: Disseste profissão, ó irmão de meu marido? Uma profissão para Aladim? Por Alá, não sabe fazer coisa alguma. O dia todo ele corre com os patifes e vagabundos do bairro. Seu pai morreu de desgosto e eu mesma sinto que estou declinando com rapidez. A mulher chorou e o mouro falou severamente para Aladim: Ignorava essas coisas, meu sobrinho. Não tens vergonha, Aladim? Graças à bondade de Alá, existem centenas de homens em nossa cidade, capazes de ensinar-te, seja que profissão preferes. Só cabe a ti escolher. Estou pronto para pagar as despesas necessárias. Aladim continuou de cabeça baixa e não respondeu. O marroquino compreendeu que as profissões manuais desagradavam a Aladim e disse-lhe: Se preferes o comércio, estou pronto a montar uma grande loja para ti, no melhor ponto do mercado. Assim, poderás aprender a comprar e vender e tornar-te igual aos mais respeitados mercadores. Ao ouvir essa proposta, e imaginando-se um importante comerciante vestido com roupas de seda e turbante de feltro, Aladim sentiu-se imensamente feliz e sorriu para o tio como para dizer: Certamente aceito, tio. E o feiticeiro disse-lhe: Agora que estás determinado a tornar-te um homem de importância, um comerciante de prestígio com a própria loja, tenta mostrar-te digno desta posição. Depois o homem levou o sobrinho às melhores lojas e comprou-lhe as roupas mais lindas e mais caras. Vestindo com elas, Aladim parecia um filho de rei. Ao mesmo tempo, o derviche apontava-lhe as mercadorias que compraria para a loja que lhe montaria e ensinava-lhe os segredos do comércio. No dia seguinte, começariam a montar a loja. Aladim não conseguiu fechar os olhos naquela noite. Cedo pela manhã, foi ao encontro de seu tio. Este levou-o sem dizer aonde iam e foi andando. E saíram da cidade.
e atingiram o pé de uma montanha, no limiar do deserto, um lugar habitado apenas pela presença de Deus. Este lugar era o alvo do Mouro. Era para chegar lá que ele tinha deixado o Marrocos e a China. Mas Aladim estava cansado e temeroso. Onde estamos, meu tio? E aonde vamos? Queixou-se. O derviche procurou tranquilizá-lo. Fê-lo sentar-se numa rocha ao seu lado. Colocou o braço afetuosamente em volta do seu pescoço e disse-lhe: descansa um pouco. Vou te mostrar coisas que nenhum olho humano já viu. Aqui e agora irás contemplar um jardim mais belo que todos os jardins da terra. Esquecerás teu cansaço e abençoarás o dia em que me conheceste. Aladim não compreendia como iria haver um jardim naquele deserto desolado, e ficou ainda mais perplexo. E o derviche dirigiu-se a ele de novo. Levanta-te agora, Aladim, e apanha algumas raízes secas. Aladim cumpriu a ordem. O derviche acendeu as raízes. Em seguida, tirou da bolsa uma caixa de tartaruga, abriu-a e extraiu dela uma pitada de incenso que lançou no fogo. Elevou-se então numa fumaça densa que o feiticeiro abanou de um lado para o outro com a mão, e ao mesmo tempo que pronunciava fórmulas mágicas numa língua desconhecida, e de repente a montanha tremeu. Os penedos deslocaram-se pela base e a terra se abriu. E no fundo do buraco apareceu uma placa de mármore horizontal, com um anel de bronze para segurá-la. Ao ver tudo isso, Aladim ficou apavorado. Soltou um berro, virou as costas e fugiu. Mas, num salto, o mágico agarrou-o, fitando-o com os olhos flamejantes de raiva, e segurando-o pela orelha deu-lhe uma bofetada tão violenta que Aladim caiu no chão. O derviche visava assegurar-se assim um domínio total sobre ele, mas acariciou-o logo em seguida para recuperar sua boa vontade, pois, sem sua colaboração, não atingiria o objetivo de sua viagem. E disse-lhe: eu só te bati para fazer um homem de ti, e não te ver perder por tolice os tesouros que estão te destinados. És meu único parente. Amo-te como a um filho. Quero tornar-te o homem mais rico da terra. Faze o que te peço e dividiremos entre nós as riquezas imensas que vamos descobrir. Dize-me então o que queres que faça. E o farei, disse Aladim. Primeiro desce comigo no buraco. Segura o anel e levanta a placa. Era proibido ao próprio derviche tocar neles. Aladim obedeceu e ergueu a placa. Avistou então um subterrâneo com uma escada de 12 degraus que descia até uma porta de cobre vermelho com 2 batentes. O Mouro disse-lhe: meu filho, desce até aquela porta. Ela se abrirá por si mesma para ti. Entra e atravessa os 3 pátios que se estenderão à tua frente. Nos 2 primeiros verás jarras cheias de ouro. Não as toque, pois se o fizeres, será transformado numa pedra preta. E no 3º pátio encontrarás nova porta igual a esta. Ela também se abrirá para ti e te revelará um jardim magnífico, cheio de árvores frutíferas. Lá também não pares. Continuas a andar e chegarás a uma escada de 30 degraus que te levará a um terraço. Lá verás sobre um pedestal de bronze uma pequena lâmpada de cobre. Apanha-a, esconde-a no peito. Volta a mim pelo caminho da ida. Entrega-me a lâmpada e seremos ricos, ricos e gloriosos, para sempre. O Mouro tirou um anel de seu dedo e colocou-o no dedo de Aladim, dizendo: este anel te protegerá contra qualquer perigo.
Aladim seguiu o roteiro traçado e chegou até a lâmpada que o tio descrevera. Apanhou-a, escondeu-a na roupa e tomou o caminho de volta. Mas, ao passar pelo jardim, reparou que as frutas penduradas nas árvores eram, na realidade, pedras de vidro colorido muito vistosas. Recolheu uma enorme quantidade delas, segurando-as de todos os modos até parecer um asno carregado. E quando voltou ao buraco inicial, o Mouro perguntou-lhe: Onde está a lâmpada? Ela está comigo. Dá-me imediatamente. E como eu posso fazê-lo? Está entre as 1000 frutas que eu apanhei nas árvores. Ajuda-me primeiro a sair daqui. Mas o derviche, receando que Aladim tivesse descoberto o segredo da lâmpada e pretendesse guardá-la para si mesmo, e sendo ele próprio impedido pela magia de descer naquele buraco, perdeu a cabeça e gritou com uma voz horrível: Filho de cachorro, entrega-me a lâmpada ou morre! Ajuda-me primeiro a sair daqui, insistiu Aladim. Irritado, o Mouro pronunciou palavras mágicas que fizeram a placa de mármore tapar novamente a entrada do subterrâneo. Pensando a ter assim condenado Aladim a morrer sufocado naquele buraco e espumando em convulsões, foi-se de volta para a África, a sua terra. Esse Mouro, como já adivinhou sem dúvida meu soberano rei, era um mágico temível do interior do Marrocos. Não era relacionado com Aladim por qualquer parentesco. Nascera e crescera numa família de mágicos malvados e passara a vida tentando localizar aquela lâmpada e o garoto destinado a apanhá-la. Sepultado naquele buraco, Aladim pensou que morreria de fome e de medo. Mas aconteceu que esfregou, sem saber como, o anel que lhe fora colocado no dedo pelo mágico. E imediatamente, um afrit, negro e alto, materializou-se à sua frente dizendo: Sou o mestre da terra e das ondas, mas escravo do anel e do dono do anel. Que desejas, meu amo? Aladim dominou todo o seu terror e disse: Ó mestre da terra e das ondas, tira-me desta caverna. Imediatamente, a terra abriu-se e Aladim achou-se fora do buraco em pleno sol. Viu a distância da sua cidade natal e voltou rápido para casa e contou a sua aventura à mãe, chamando o derviche de mágico, intrigante, mentiroso, feiticeiro, embusteiro, cachorro, demônio e tudo mais. Sentindo fome e não havendo nada em casa para comer, deliberou com a mãe vender a lâmpada que trouxera da caverna e comprar mantimentos. Mas, assim que a mãe esfregou a lâmpada para limpá-la, um enorme afrit apareceu, dizendo: Sou o mestre da terra, ar e mar, mas o escravo da lâmpada e do dono da lâmpada. Que queres de mim, meu amo? Aladim respondeu: Estou com fome, traze-me um excelente repasto. O gênio desapareceu e reapareceu um momento depois, carregando uma bandeja de prata maciça, com 12 pratos de ouro, contendo as comidas mais variadas e deliciosas. Quando no dia seguinte, Aladim quis chamar o gênio de novo, sua mãe disse-lhe: Morrerei de medo se chamares os gênios da lâmpada e do anel outra vez. Eu detesto magia, Aladim, e aconselho-te jogar fora este anel e essa lâmpada. Em atenção à mãe, Aladim decidiu obter dinheiro com a venda dos pratos de ouro que o gênio lhe trouxera cheio de comida. Levou um deles a um joalheiro judeu, que era mais astucioso que o demônio. Quanto
quanto queres por ele? Perguntou o judeu. Conheces melhor o valor do que eu? Prefiro depender da tua boa-fé. Tendo verificado que o prato era mesmo de ouro maciço, o judeu tirou da gaveta um único dinar, que representava a milésima fração do valor do prato, e entregou-o a Aladim, dizendo: Toma-o, meu filho, por Moisés e Arão. Nunca daria tamanha importância a outrem, mas espero convencer-te a tratar comigo no futuro. Aladim, que nunca vira pratos de ouro, nem lhes conhecia o valor, aceitou o dinar, confiando na boa-fé do joalheiro judeu. Agora, devo contar-vos algo que vossa mocidade talvez não tenha ainda descoberto. Os judeus são inimigos jurados dos fiéis, e consideram legítimo roubá-los e enganá-los em qualquer circunstância. Assim, cada vez que Aladim precisava de dinheiro, levava um dos pratos de ouro ao judeu e recebia um dinar por ele. Um dia, felizmente, encontrou um joalheiro de sua religião, o qual passou a comprar-lhe cada prato por 200 dinares. E dessa forma, Aladim tornou-se um homem rico. Aproveitando esta experiência, descobriu que os frutos que trouxera daquele jardim subterrâneo, pensando que eram bugigangas de vidro, eram na verdade pedras preciosas de incomensurável valor. Aladim se sentiu mais rico ainda e escondeu essas joias num buraco, sem mesmo falar delas à mãe. E um dia, quando passava na rua, ouviu 2 pregoeiros do sultão anunciarem: Comerciantes e transeuntes, sabei que por ordem do vosso amo e senhor, o sultão, deveis fechar vossas lojas e retornar às vossas casas, pois a pérola das pérolas, a maravilhosa, a jovem princesa Badr al-Budur, a mais bela das luas cheias, filha de nosso glorioso sultão, vai passar por aqui a caminho do Hammam. Aqueles que ousarem desobedecer, espreitando pelas portas ou janelas, terão a escolher entre a espada, a fogueira e a forca. Ao ouvir essa proclamação, Aladim foi tomado por um desejo irresistível de ver a princesa, cuja beleza era celebrada por todos. Em vez de ir para casa, correu ao Hammam e escondeu-se atrás da porta principal. Pôde assim ver Badr al-Budur chegar entre as suas mulheres e seus eunucos, uma lua que faz empalidecer as estrelas. Aladim concebeu uma paixão espontânea e incurável pela princesa e perdeu o apetite e o sono. Emagreceu, empalideceu. Mãe, ansiosa, explicou: Eu não estou doente, mãe, mas não voltarei a ser eu mesmo, até que receba do rei a mão de sua filha em casamento. Enlouqueceste, meu filho. Considera a nossa modesta condição e a deles. Mesmo que queiras aventurar-te a fazer um pedido, quem o transmitirá ao rei, menino? Quem poderia eu, se de tal missão? Mas sobre a influência dos argumentos e carícias do filho, e diante de suas ameaças de suicidar-se, disse: Mas que presentes tens para colocar aos pés do soberano com teu pedido? Aladim tirou de seu esconderijo as pedras preciosas e arrumou-as sobre uma bandeja pela cor, o formato, o tamanho. A mãe teve que proteger os olhos contra tamanho brilho e gritou: Que esplendor! Que esplendor! Aladim comprou vestidos lindos para a mãe, e ela levou o presente e foi ao palácio real. O rei ficou deslumbrado com a beleza das pedras e disse ao seu vizir: Não achas que este Aladim que me presenteia com estas pedras é mais digno de minha filha que qualquer filho de rei? O vizir mudou de cor, pois ele próprio, o vizir, sonhava com a mão da princesa para o seu filho. Solicitou ao rei um prazo de 3 meses
para arrumar um dote mais precioso que as pedras de Aladim. O rei, que era conhecedor de pedras preciosas, sabia que ninguém seria capaz de tal façanha. Mas atendeu assim mesmo a solicitação do vizir para não magoá-lo. Disse a mãe de Aladim: anuncia a teu filho que seu pedido foi aceito, mas o casamento só poderá realizar-se dentro de 3 meses. Aladim alegrou-se de modo indizível. 2 meses depois, contudo, ao passar pela rua, sua mãe viu uma movimentação festiva de grandes proporções e perguntou o que era. Estás brincando? Responderam-lhe. Todo mundo sabe que hoje o rei dá a filha Bad al-Budur em casamento ao filho do vizir. A mulher voltou para casa e deu a notícia a Aladim. E a reação de Aladim foi melhor do que a mãe receava. Trancou-se em seu quarto e esfregou a lâmpada. Logo apareceu Afrit proclamando: sou o mestre da terra, do ar e das ondas, mas escravo da lâmpada e do dono da lâmpada. Quais são tuas ordens, meu amo? Disse Aladim: o rei recebeu de mim um presente de joias e me prometeu a mão da filha. E agora está casando-a com o filho do vizir, sem sequer devolver-me o presente. E eu não posso admitir isso. Esta noite, quando os nubentes deitarem na cama nupcial e antes que tenham tempo de se tocar mutuamente, levanta a cama com os 2 jovens e carrega-a até aqui. Eu cuidarei do resto. Quando terminadas as festividades, os 2 nubentes se recolheram a seu aposento e deitaram na cama. E sentiram a cama sendo levantada. Num fechar e abrir dos olhos, estavam no quarto de Aladim. Disse Aladim ao Afrit: apanha este alcoviteiro e tranca-o na latrina. O Afrit levou o filho do vizir à latrina, colocou-lhe a cabeça no buraco e soprou sobre ele de tal forma que o petrificou como madeira. Virando-se para a princesa, disse Aladim: estás mais segura aqui do que no palácio do teu pai. Embora me fostes prometida, não te tocarei até que te tornes minha mulher legítima. Estendeu-se ao lado dela, vestido, colocou uma espada entre os 2 e dormiu. E no dia seguinte ordenou ao Afrit libertar o noivo. Coloca-lo de novo na cama ao lado da princesa e leva a cama de volta ao palácio do rei. Quando o rei e a rainha entraram na manhã seguinte no aposento da filha para se inteirar como tinham passado a noite nupcial, encontraram a filha chorando. Interrogando-a, ouviram sua história e pensaram que fosse vítima de algum pesadelo passageiro, mas ficaram profundamente perturbados pelo aspecto do genro. Correndo ao banheiro para lavar as imundícies de seu rosto. A noite seguinte foi a repetição da primeira. Pela manhã, ao ouvir novamente o relato da filha, o rei disse: filhinha querida, a culpa é minha por ter te casado com um jovem patife incapaz de cuidar de ti. Chamou o vizir e desfez o casamento. Quando Aladim ouviu a notícia de que a moça, a princesa, estava divorciada, ainda virgem, gritou na sua alegria: abençoada seja a lâmpada milagrosa! E enviou de novo a mãe ao palácio para renovar o seu pedido de casamento. Disse-lhe o rei: dize ao teu filho que o casamento será celebrado quando me tiver enviado 40 pratos de ouro maciço, cheio de joias iguais àquelas que me trouxeste da primeira vez. A mãe se desesperou, mas Aladim, a coisa era fácil. Estregou a lâmpada e pediu ao Afrit os pratos e as joias exigidas pelo rei, acrescentando: os pratos devem ser encarregados por 40 escravas jovens e belas, como a lua,
e guardados por 40 escravos negros vistosamente trajados. O seu desejo foi cumprido, e a procissão entrou no palácio do rei, acompanhada pela mãe de Aladim, a qual, dirigindo-se ao rei, disse que estava trazendo em nome do filho o dote solicitado. O rei perguntou à sua corte: que podemos dizer de um rapaz capaz de trazer tais joias em menos tempo que levamos para pedi-las? Os vizires, emires e demais dignatários que rodeavam o trono inclinaram-se em sinal de assentimento. E o rei disse à mãe de Aladim: o casamento está decidido. Informado pela mãe, Aladim quis fazer uma entrada suntuosa no palácio. Esfregou a lâmpada e ordenou ao Afrit: eu quero que me tragas um cavalo de uma raça sem igual no mundo e uma túnica que os especialistas avaliariam em 1.000 milhares de dinares de ouro. E quero 48 belíssimas escravas, cada uma com um vestido diferente, e tendo suspendido ao pescoço um saco contendo 5.000 dinares de ouro. O gênio desapareceu, e logo reapareceu com tudo o que lhe fora pedido. Aladim fez uma entrada majestosa no palácio do seu futuro sogro. O rei recebeu-o no alto da escada e disse-lhe: não há rei no mundo que não te desejasse por genro, ó Aladim. O Cade e as testemunhas foram chamados, e o contrato de casamento celebrado na hora. O rei perguntou a Aladim: meu filho, não queres entrar no quarto de minha filha esta noite e consumar o casamento? Respondeu: ó rei do tempo, se ouvisse o apelo do meu amor, entraria em vossa filha essa mesma noite. Mas prefiro que a consumação do casamento se faça num palácio digno do meu amor e que pertença só a ela. E para tanto, solicito que vossa majestade me permita usar a vasta área que fica em frente a vosso palácio. O rei concordou e acrescentou: que não haja demora, porque quero ver minha posteridade antes de morrer. Aladim tranquilizou-o e, voltando para casa, esfregou a lâmpada. Agradeço o seu bom empenho, disse ao Afrit. Agora, quero que construas para mim, imediatamente, um palácio completo, digno de minha noiva, na área vazia que fica em frente ao palácio real. Espaço, luxo, joias, pedras preciosas, jardins encantados, torres. Não te esqueças de nada e não economizes em nada. Quero o palácio mais luxuoso que já tenha sido construído. Ouço e obedeço, respondeu Afrit. E na manhã seguinte, o Afrit apresentou-se a Aladim para anunciar-lhe: ó mestre da lâmpada, tuas ordens foram cumpridas. Rogo-te vir e ver o resultado. Aladim ficou deslumbrado com o novo palácio. Mas o vizir, ao ver o palácio surgido da noite para o dia, disse ao rei: não há dúvida de que o genro de vossa majestade é um feiticeiro habilidoso. Tua insinuação me surpreende, ó vizir, retrucou o rei. Será que continuas ter a mágoa do jovem? Entretanto, deves saber que um homem capaz de oferecer os presentes que ele me ofereceu deve ser bastante rico e poderoso para construir um palácio por meios naturais numa única noite. E com certeza, a inveja está te cegando. A entrada da princesa em seu novo lar foi de um esplendor histórico. 400 escravos, alternadamente brancos e pretos, com tochas de ouro, formaram duas alas entre as quais a princesa passou de um palácio a outro, acompanhada pela mãe de Aladim. À noite, um conjunto de 400 dançarinas, vestidas como flores, executaram danças que só se vêem no paraíso. Outros grupos de cantoras acrescentaram suas canções festivas.
As jovens eram tão belas que cada uma poderia dizer à lua: some, que eu tomo teu lugar. Suas vozes eram tão melodiosas que poderiam dizer aos roxinóis: calai-vos e ouvi-nos cantar. E durante anos e anos, a vida de Aladim foi uma cadeia ininterrupta de dias felizes. Gozava do amor da mulher, da mãe, do povo e da admiração do rei, o seu sogro. No entanto, nunca esquecia sua infância de pobreza. Ajudou as camadas menos favorecidas da população e tornou-se o ídolo de todos. Sua coragem também se manifestou ao derrotar certas tribos que se rebelaram contra o sultão. Quando o rei morreu, Aladim herdou o trono e continuou na felicidade até a chegada do demônio da morte, o demolidor de todas as alegrias e ladrão de todas as vidas. Fim do conto.